Então, para finalizarmos aí a nossa conversa, vamos falar das habilidades terapêuticas necessárias. Bom, muitos autores, né, já discutiram o quanto é que as habilidades terapêuticas são fundamentais nos resultados terapêuticos. Vou passar, tá? Porque terapeutas com habilidades diferentes, aplicando as mesmas técnicas, podem ter resultados completamente diferentes, né? Eu costumo fazer uma associação que não é originalmente minha, mas que eu li em algum lugar, né? É a mesma coisa que você dá a mesma receita para dois cozinheiros diferentes. Dependendo da habilidade que eles têm, aquela receita será uma experiência completamente diferente de um para outro. A terapia é a mesma coisa. Habilidades terapêuticas fazem toda a diferença nesse processo. E não se preocupar com isso pode levar a um resultado menos bom ou mesmo a desistência do tratamento antes que você possa ajudar o seu paciente. Então, vamos lá para a gente discutir algumas das habilidades importantes, né? Esse é um estudo relativamente recente, né? Que discute uma questão extremamente importante quando a gente fala de autolesão. É extremamente importante que você deixe claro para o seu paciente que você aceita e você não julga o comportamento dele. E sabe quando a gente diz assim, o óbvio deve ser dito? Então, aqui você está nessa situação, o óbvio precisa ser dito. Porque você vai ter que fazer uma avaliação desse indivíduo. Você vai ter que perguntar, né? Você vai ter que ser curioso o suficiente para perguntar quando, como, onde, de que forma, com que frequência, com que intensidade, enfim, inclusive, né, de estabelecer as relações de reforçamento desse comportamento. Então, note que você vai perguntar coisas, por exemplo, sei lá, o comportamento então do seu namorado fica diferente depois que você faz isso? E aí você precisa dizer para ele claramente que essas perguntas são importantes e que em nenhum momento você vai julgá-lo por aquilo que ele faz, porque você sabe exatamente por que ele faz. Então, não se sinta tipo, não, ele vai saber que eu não estou julgando ele, né? Não, ele não vai saber. Muitas pessoas julgam o comportamento dele. Então, deixar claro para ele que você não vai fazer isso e perguntar para ele ao longo do tempo em que você estiver com ele, se alguma coisa do que você disse o fez se sentir, né? Fez ele pensar que você está julgando ele por algum comportamento. Isso se chama curiosidade respeitosa, né? Porque você está tomando o cuidado de deixar claro que você aceita o comportamento, apesar, né, de considerarem tanto você e ele que esse não é o melhor comportamento que ele poderia ter. Contudo, né, você não está julgando esse mérito, você está querendo conhecer isso. Então, esse é um primeiro ponto de muita atenção para poder fazer uma boa relação com o seu paciente. Depois, a gente vai entender que muitas vezes não saber lidar com as nossas emoções tem uma relação direta com a questão da validação. A validação acontece lá, né, gente, quando a gente é criança. Então, os nossos pais, né, disseram assim: pelo amor de Deus, você está chorando de novo. Isso aí não é uma coisa para você chorar. Que exagerado, que histérica, você precisa se acalmar. Mas ele não ouviu isso uma vez. Ele ouviu isso, né? A pessoa ouviu isso
milhares de vezes aquela emoção estava errada, não estava condizente, estava exagerada, enfim. Então, isso não é uma coisa que pode acontecer novamente. Você tem que ser essa audiência que valida, né? A validação é uma habilidade, né, que os terapeutas acabam desenvolvendo, né? E terapeutas com altas habilidades apresentam maiores capacidades de validar e de empatizar com o cliente. Então, isso é um treino mesmo, é um treino de como eu vou me colocar, porque não é só dizer, né, eu entendo, né? Eu entendo porque você faz isso. Por quê? Por que que você entende? Por que você entende que a emoção dele fica intensa? E se ela fica muito intensa, né, você ainda vai continuar entendendo? Porque às vezes a emoção não fica intensa só fora do consultório, vai ficar intensa com você também, né? Então, explique para ele que você entende que se cortar, se arranhar, né, ou qualquer forma que ele usa para nomear a sua autolesão, tem uma função e faça uma explicação. Isso ajuda a validar, né, que ele experimente o que ele experimenta emocionalmente e que ele use essa forma de lidar com as emoções desconfortáveis que ele experimenta. Uma outra habilidade, né, é ser verdadeiro, ser cordial, né? A cordialidade tem relação com ser afetuoso, mas ao mesmo tempo ser sincero. A gente não pode ser excessivamente cordial, porque isso pode soar para o paciente que a gente está, ai, sabe, tipo, representando um papel, né? Ai, meu querido, meu queridinho, meu nanan. Sabe, quando você é muito melosa, você pode dar a impressão para o paciente que você não está sendo verdadeira, né? Então, você tem que ser afetuosa, mas ao mesmo tempo você tem que ser sincera. Aquilo que você deseja saber é o que você deseja saber, e você vai fazer isso com cuidado, com afeto, né? A cordialidade é uma linha muito tênue e você pode ou ser de mais ou ser de menos, e isso vai interferir diretamente no comportamento, né? E no resultado daquilo que você vai obter, inclusive, de informação. Adolescentes não gostam de ser tratados como crianças. Então, é importante que você considere ele com a idade que ele tem. Ele não precisa ser tratado como um adulto, né? Mas ele precisa ser validado, ele precisa que você trate o assunto da forma mais direta, afetuosa, né? E sem julgamento possível. Uma das coisas importantes de se fazer também, gente, é não usar o termo que não faça sentido, né, para o indivíduo, para o adolescente. Então, ele vai dizer para você, eu me corto, ele vai dizer, eu me queimo, eu me arranho, eu me belisco, eu me bato, enfim, né? Não use o termo autolesão, use o termo que ele usa, porque isso significa que você está entendendo o que ele está te dizendo, você não está patologizando aquilo que ele está te dizendo, né? Você não está numa posição superior, o que impede você de fazer um vínculo verdadeiro, um vínculo claro com ele. Ah, então você se corta. E quando você se corta? Em que momento isso acontece? E aí, se certificar, né, de que quando você vai perguntando, né, ele esteja claro para ele o quanto é importante que você saiba sobre os detalhes para que você possa ajudá-lo a encontrar outras formas de se sentir melhor que não sejam essas, né? Então, validar, aceitar, não significa que você está dizendo para ele, oba,
ótimo, beleza. Essa é a melhor coisa que você podia estar fazendo, né? Até porque os pais chegam e querem que a gente faça o quê? Faz ele parar de fazer isso. Ele tem que parar de fazer isso. Que a gente viu, né? Que é justamente este um comportamento que, se você atacar de cara, você vai ter exatamente o comportamento oposto. Um indivíduo que se sente provocado, julgado, não compreendido e que pode aumentar o comportamento, né? O comportamento de se machucar, né? Além disso, além de aumentar o comportamento, ele pode não aderir à terapia e fazer, né, tudo aquilo que ele não deveria fazer. E aí você não o ajudou, né? Não é só porque ele vai desistir da terapia, é porque você não o ajudou como você poderia. Então, né, como os adolescentes são uma ampla gama, né, nesse espectro é, de pessoas apresentando autolesão, né, você precisa se lembrar que eles são indivíduos que costumam ter mais resistência no processo terapêutico. Então, eu vim não porque eu quis, porque minha mãe me trouxe, né? E aí, como você é uma pessoa que pode facilmente para ele, né, representar uma figura materna, né, e ele de repente tem dificuldades com essa figura materna, que não é compreensiva, que não valida ele, que não consegue entender o que ele tem e não consegue fazer de uma forma diferente, ele pode estabelecer com você uma relação transferencial. Então, se você se coloca nesse lugar, né, de autoridade, você está fazendo exatamente o que provavelmente a mãe dele faz, né? Então, você não vai ser capaz de romper a resistência. Então, uma das coisas importantes, né, para quem trabalha com crianças e quem trabalha com adolescentes, é usar a criatividade. Então, assim, usar o bom humor, né? Porque lembrem-se, esses pacientes podem estar deprimidos, mas eles não estão tão deprimidos quanto o indivíduo que vem após uma tentativa de suicídio. Ele usa essa estratégia para se sentir melhor, mas ele não é refratário, né, a momentos positivos. Então, eventualmente ele fica otimista. Ele pode ser capaz de responder bem, né, ao humor usado na terapia. A criatividade sai do modelo, né? Você não precisa ficar sentado de repente na poltrona, na mesa, né? Você pode propor coisas diferentes. Lembra que a gente falou de imagem corporal, né? Você pode usar desenho, você pode usar uma série de coisas para sair do convencional, se aproximar e passar a mensagem de que você aceita, valida, né? E é afetuoso o suficiente. Muito bem. Então, finalizamos. Esse é o aquece, né, para o nosso curso de manejo do comportamento, né, de autolesão não suicida. E a gente gostaria de convidar vocês para estarem conosco no dia 8 e 9 de março. Esse curso acontece numa sexta e no sábado, é um intensivão, é uma imersão, né, nesse assunto, porque tem muitas coisas muito atuais, que são muito diferentes do que se falava, né, até há uma década atrás sobre esse tema, né? A gente tem a DBT, né, a gente tem outras práticas psicológicas dentro da TCC, né, que é, que vieram somar e então propor coisas mais, né, mais eficientes e eficazes no tratamento desses indivíduos. Tá bem? Esse QR Code aí, gente, leva vocês direto lá para a inscrição e vocês vão ter, né, esse desconto aí de 30%, porque vocês ficaram conosco até o fim. E a endossar tudo que a Lu falou aqui a respeito do nosso curso.
Nós estamos preparando esse curso desde o ano passado, então é uma construção aí. Ele surgiu a partir de uma percepção da Lu mesmo, de não se ter nada no mercado que aborde especificamente comportamentos de autolesão. Não é difícil receber para a supervisão terapeutas desesperados sem saber o que fazer por conta da complexidade que envolve os casos assim também, né, no consultório. E aí, então, a gente está programando esse curso de imersão que vai acontecer em março, numa sexta à noite e no sábado de manhã. Então, ele tem uma carga horária importante, e aí lá a gente vai poder destrinchar todas essas temáticas que a gente lançou aqui a pontinha do iceberg. Esse conteúdo de hoje seria o nosso primeiro módulo do curso geral. Então, a gente resolveu fazer esse pré-curso até como uma medida aí na nossa função social, né, de explanar a respeito desse conteúdo, deixar isso de livre acesso para qualquer pessoa que queira saber e entender um pouco melhor sobre a autolesão não suicida. Então, vai ficar disponível lá, as pessoas podem entrar, as pessoas podem assistir. Então, a gente liberou esse primeiro encontro como algo acessível a todos, e depois, a partir lá, até na própria área de membros, vocês conseguem ver os outros módulos que a gente vai trabalhar dentro do curso em março, como uma forma de enriquecer o repertório do terapeuta, discutir essas habilidades terapêuticas que são necessárias, as especificidades, levar casos, né? Pensar juntos, entender como é fazer essa análise funcional, porque a gente precisa olhar, claro, para o comportamento da autolesão, mas também para a função que aquele comportamento gera na vida do indivíduo. É uma função de me regular? É uma função de ter as pessoas perto de mim? É uma função de ter. Porque independente o comportamento é o mesmo, mas a função daquele comportamento varia entre os indivíduos. Então, eu posso ter dois indivíduos que se machucam com o estilete no antebraço, mas a função do comportamento autolesivo não suicida de cada um deles é totalmente diferente. Então, não existe uma única forma de se tratar, não é pelo método, não é. Gente, o buraco é muito mais embaixo. E a gente espera de verdade que vocês entrem com a gente aqui e estejam conosco para participar desse curso de imersão que está sendo preparado aí com todo carinho por mim e pela Lu. Então, se vocês escanearem esse QR Code, já cai direto lá na página da Eduz. Eu coloquei o cupom desconto aqui para vocês. É só inserir pré-curso 30 para que vocês possam garantir as vagas. Então, serão poucas vagas, a gente não consegue receber um número grande de pessoas exatamente para manter essa discussão bem direcionada, principalmente para as dúvidas também que as pessoas terão dos casos, né? Enfim, para a gente trabalhar.